Oi, 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 mais uma vez, cá estou eu para falar do assunto que eu mais amo: sexualidade e sexo. Hoje, particularmente, vou falar de uma coisa que é interessante até para mim, porque no dia a dia, às vezes a gente costuma falar de assuntos tão complexos que a gente esquece da simplicidade de algumas coisas. E aí, falar sobre sexo para principiantes foi ótimo. Principiantes me trouxe um pouco da questão da ingenuidade que a gente tem de alguma forma para falar sobre sexo. Pois é. E como é que me deu um pouco dessa ideia, né? É muito interessante quando a gente se depara no dia a dia com perguntas que deveriam ser óbvias. Ou melhor, não perguntas, mas respostas. Assim como o bom dia, o boa tarde, o muito obrigado, que a gente já se esqueceu, a gente também se esquece de outras coisas relacionadas a sexo, que é muito, muito importante para que a gente tenha uma vida sexual saudável. E eu tô falando de quê? Eu tô falando de afeto, eu tô falando de amor, eu tô falando de carinho, tô falando sobre autoconhecimento, tô falando sobre vários assuntos, né? E aí eu quero começar, na verdade, essa live de hoje falando sobre afeto. Essa semana eu recebi uma paciente que me trouxe de forma muito interessante que ela saiu da casa dos pais porque ela se sentia ali muito excluída por conta dos diversos conflitos, e ela arrumou um namorado, né? Porque ela estava carente, na casa dela não tinha espaço afetivo para ela. Ela buscou um namorado, a fim de que aquele namorado, como é de um hábito comum nosso, suprisse as expectativas daquele amor dentro de casa. Quem nunca, né? Quem nunca buscou numa outra pessoa amor, autoestima? Quem nunca buscou do outro reconhecimento? Então a gente vê isso de uma forma muito natural hoje em dia, e na verdade sempre foi muito natural. A questão é, por que as coisas são dessa forma, né? E aí a gente acaba, se a gente não tem informação, se a gente não entende como algumas coisas acontecem, a gente sim vai levar isso pra cama. E pode ser que dê ruim. Pode ser que dê ótimo, mas pode ser que dê ruim também. E aí, como é que a gente faz, né? E aí, seguindo muito esse exemplo da minha paciente, eu achei muito curioso porque quando ela buscou esse namorado, ela não entendia ainda que namorar podia sim chegar ao relacionamento sexual, né? Mas vocês já pensaram que nem todo namoro tem sexo? E não faz com que aquele namoro não seja um namoro? Né? Então, assim, é muito importante a gente entender que nem toda ereção ela é por conta do tesão. Nem todo carinho ele existe porque ele está vinculado a algum tipo de atratividade sexual. Nem todo carinho está relacionado ao fato de eu querer algo com você, sexualmente falando também. Então é muito importante que a gente entenda, quando a gente fala de sexo, e de sexo para principiantes, e nós de alguma forma somos também, que algumas associações elas são muito perigosas, porque elas podem causar algum tipo de sofrimento desnecessário, né? Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas, homens e mulheres, associem tanto o carinho, ai, meu marido tá chegando aqui junto, ele tá me dando uns beijinhos no cangote e tal, ele quer transar comigo necessariamente, né? E algumas mulheres ficam se sentindo mal, porque às vezes percebem que o marido tá ali excitado e acham que porque ele tá excitado, ele tem que querer transar. Então, assim, existem algumas associações que, por uma questão de aprendizado, nos fazem emburrecer, né? Porque a gente não questiona algumas coisas. E faz com que a gente entre numa relação abusiva, não necessariamente com o outro, mas com a gente. Então, assim, eu quero falar um pouquinho também, trazendo esses pontos, de que essa questão do afeto, dessa questão dos conceitos, dessas questões dos significados, vem muito da nossa infância. Sim, da nossa infância.
Os nossos pais, quando eles nos desejam ou não como filhos, isso sim influencia em como nós vamos nos sentir na vida adulta, tá? Por quê? Vocês imaginam, e vocês já devem conhecer várias pessoas que quando estão grávidas ficam ali mimando, amando todo o processo da gravidez, assim como existem pessoas que não estão satisfeitas no processo da gravidez. E isso faz com que aquela criança, já dentro da barriga da mãe, não se sinta amada. Como é que isso vai influenciar na adolescência? De muitas e muitas formas. Óbvio que não só isso, né? Mas uma coisa ela vai acarretando a outra, e aí a gente chega num ponto sim que pode dar muitos problemas. Mas enfim, essa comunicação, esse afeto na fase da infância vai fazer com que a criança se sinta amada, se sinta desejada. Quando os pais demonstram esse afeto, que seja por conta de pegar no colo, de conversar com a criança, ainda na barriga ou fora da barriga, no caso já, né? É importante que a família, nesse sentido, tenha também a criança maravilhosa. Tenha a criança ali perto, né? Porque a gente, às vezes, não tem muito da associação de que alguma coisa relacionada à criança e qual o efeito que isso vai causar daqui a alguns anos, né? Mas a questão você imagina que a criança tá ali aprendendo todas as coisas, né? Diferente de nós adultos que temos um histórico de vida e a gente tem experiências para comparar os nossos sentimentos, a criança não, ela está sendo formada. Então, naquele momento ali, de ela ser amada, de ela ser carregada no colo, de ela receber muito carinho das pessoas que a amam, de ela sentir aquele calor humano, é muito importante, sim, para o processo de aprendizagem da criança e de sexualidade, né? Então, por exemplo, se vocês que estão me ouvindo aí e me vendo, têm irmãos pequenos ou filhos, vocês podem sim perceber que aquela criança que ela recebe afeto em casa e que a saúde familiar vai bem, aquela criança tende a ir melhor na escola. Por quê? Porque se a criança se sente amada, isso vai afetar a autoestima dela e ela vai conseguir se concentrar melhor na escola, né? Então, assim, isso é muito importante. Porque a gente às vezes acha que o problema da criança tá porque ela tá muito agressiva. Se ela tá agressiva, provavelmente em casa o clima não está agradável para aquela criança, né? E isso é muito importante. Ou seja, já nesses primeiros anos de vida, a criança ela vai percebendo que essa questão de receber amor é muito importante para que ela se sinta amada, para que ela leve isso para os outros. E aí, como que ela vai levar isso? Na forma de respeito, na forma de carinho, na forma de comunicação, né, dentro da questão da idade da criança, mas a gente só leva aquilo que nós aprendemos. Então, se a criança não convive num contexto saudável, ela não tem como levar isso para a escola, tá? Ela não tem essa maturidade. E eu estou falando isso por quê? Porque tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem da criança sobre o autoconhecimento dela, né? Crianças se masturbam, sim. Sinto muito para quem tem filho, mas saiba, é verdade. O processo de masturbação da criança é diferente do adulto, porque nós adultos já temos uma capacidade de entender que o sexo ele pode sim estar vinculado à fantasia, a outras pessoas, a fetiches, a contos eróticos, enfim. A criança ela não tem essa percepção. Ela simplesmente sabe que tocar ali é gostoso, né? Ela não tem essa malícia que nós temos. E aquele processo de masturbação, que seja no brinquedinho, que seja no colo de alguém, e aí não estou falando de abuso, tá? Tô falando de carinho mesmo, de afeto, de brincar de cavalinho, tudo isso faz parte do processo de masturbação da criança, às vezes. Ela vai achar aquilo gostoso, ela vai ficar satisfeita e ela vai conseguir, a partir do momento que o pai e a mãe entendem que isso é saudável para a criança, orientando ela, eles estão dando a ela credibilidade e autonomia para que ela entenda limites sobre a própria sexualidade, né? E isso é importante porque se a família sabe orientar bem uma criança, e eu digo orientar no sentido de conversar, de saber usar as palavras corretas, né? De propiciar um contexto ali em que aquela criança se sinta amada, ela lide com frustração, porque muita gente acha que, se eu amo meu filho, eu não posso deixar ele sofrer.
Só que o sofrimento, ele cria em nós estratégias e nos dá ferramentas, na verdade, nos dá não, mas ele nos propicia contextos para que a gente crie ferramentas para sair daquilo, né? Ou seja, a criança ela precisa aprender a lidar com a frustração, né? Isso vai fazer com que ela se olhe, para que ela reflita, né? Para que ela saiba o que é certo e o que é errado e para que ela respeite o outro, que é muito importante, tá? E isso também é muito importante no processo da sexualidade. Respeitar o outro, respeitar o corpo do outro, respeitar o espaço do outro, né? A questão das vestimentas, do comportamento. O fato de um menininho, por exemplo, ter ereção na escola não significa que outras pessoas possam fazer alguma coisa em relação ao toque, né? Então, ensinar tudo isso para a criança é levar ela a ter uma adolescência saudável, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, infelizmente, hoje a gente está num contexto em que existe muita informação, existe muitos meios de comunicação, mas não existe tempo suficiente para educar as pessoas quanto a essas informações. Então, hoje, muita gente tem ali o Google, né? Infelizmente, por alguns pontos. E aí eu, como profissional, fico prejudicada, porque alguns pacientes, eles procuram uma solução no Google e não confiam no trabalho nem meu, nem dos médicos, o que é muito complicado para o processo. Mas ainda assim é importante que a gente saiba lidar com as informações que chegam até nós. Como? Questionando algumas coisas. Como é que eu sei, Luísa, que a minha educação sexual foi favorável, foi saudável ou não foi? Ah, eu não peguei doença, então foi bom? Não necessariamente. Ah, Luísa, eu não tenho uma relação abusiva, isso é bom? Com certeza, mas a relação abusiva, por exemplo, é muito sutil. Então a gente também tem que ter cuidado. Às vezes o outro apanha. Você não apanha, você já acha que a sua relação é saudável, mas ela pode ser abusiva por uma outra forma, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também com como a gente vai analisar algumas coisas. E aí, voltando para a questão do adolescente, para a criança, o contexto propiciando a ela esse questionamento, porque socialmente falando, a gente não tem espaço para questionar, para perguntar, né? Porque os nossos pais, e de uma forma geral os adultos, não tiveram também uma educação para que isso acontecesse. E eles também vão nos passar aquilo que eles foram orientados, né? Então, na verdade, tá todo mundo perdido, né? É bem isso que acontece mesmo. E aí, o que eu estou dizendo? As informações para os adolescentes também são muito limitadas. Para o adulto já imagina para o adolescente e para a criança, né? E aí o que acontece? A gente às vezes quer colocar limite na criança e a gente fala, não faz isso, não faz aquilo, ou masturbação não é pra menina, princesa não faz essas coisas, né? E a gente ouve isso com muita constância, a gente vai, de uma forma geral, criar crianças que sejam traumatizadas sexualmente, tá? Porque vocês concordam comigo que quando um pai ou um adulto fala pra criança que é pecado ou que é feio, que isso é coisa de puta, ou que isso é coisa de uma, enfim, né? De diversas outras questões. Pessoas que têm essa cabeça vão levar uma educação que vão ter outras crenças, tá? Só que é aquilo, de novo, será que esses nossos pais questionaram sobre essas crenças? Provavelmente não, né? Então, assim, criar espaço para o diálogo é muito importante, justamente para que a criança ela se sinta emocionalmente preparada para encarar algumas coisas da realidade sexual, né? E aí, de novo, citando mais um pouquinho a paciente que eu atendi, de como ela ficou surpresa porque ela namorava alguém, porque ela procurava naquele relacionamento afeto, amor, carinho. E aí, em algum momento, ela percebeu que ela teria que fazer o sexo, teria que iniciar a vida sexual com o parceiro. Mas ela não estava preparada, porque não tinha assunto, não se falava sobre isso em casa, ela não tinha onde ler, ela não tinha onde procurar. E aí, o que acontece? Ela se colocou numa situação, ela se colocou muito entre aspas, né? Ela estava vivenciando uma situação em que a primeira vez dela foi de uma forma muito ruim, em que ela se sentiu desrespeitada,
onde ela sentiu que a pessoa do sexo masculino, que também não tinha informação, era desrespeitosa com ela. E aí, com o tempo, ela foi associando sexo a algo ruim, porque proporcionava a ela baixa autoestima, sofrimento, vontade de chorar, tudo isso, né? E eu não tô falando de uma pessoa específica, eu tô falando de várias mulheres também que já vivenciaram isso e acham que isso faz parte e que é assim mesmo, né? E homens a mesma coisa, porque imagina, como é que um homem vai iniciar uma vida sexual? Ninguém ensina eles a isso também, né? Não de uma forma clara. Normalmente quem ensina isso é a pornografia. E aí como é que fica, né? Ou seja, essa pessoa que eu tô citando, essa paciente, esse personagem, enfim, pode desenvolver várias coisas. Uma delas é o vaginismo, por exemplo, tá? Esse vaginismo, o que é isso? São contrações involuntárias da região pélvica em que a vagina não consegue ter relaxamento para nenhum tipo de penetração. Por quê? Porque tá tão tenso. Olha aqui eu, né? A minha vagina. Tá tão tenso a musculatura porque ela ficou tão nervosa, porque todo o processo de iniciação dela foi difícil, foi doloroso, que ela não consegue relaxar quando o assunto é sexo, né? E isso vale para muitas e muitas e muitas pessoas. Às vezes ela não pode ter desenvolvido vaginismo, por exemplo, mas ela pode ter desenvolvido uma dispareunia, que a gente chama que é dor na relação sexual. Ou ainda pode ter desenvolvido uma anorgasmia, que é a incapacidade ou a dificuldade de se alcançar o orgasmo, né? Então você imagina, uma pessoa ali que não teve nenhum tipo de iniciação sexual saudável, o que é importante pontuar. Como é que na cabeça dela ela vai trabalhar isso como uma forma saudável? É difícil, né? E aí, de novo, é muito importante que a gente lembre a importância do afeto, da comunicação, e não só dentro de casa, mas com outras pessoas, né? Escola, amigos, família, né? Afinal de contas, não sei se vocês sabem, porque é novidade para algumas pessoas, mas todos nós nascemos porque os nossos pais, né, tiveram a gente através de uma relação sexual. Olha que loucura! A gente não nasceu da cegonha. Sinto muito quem achava isso até hoje, mas é verdade, né? Então, assim, o que acontece? A gente nasce, ninguém nos explica como as coisas funcionam. Tem gente que ainda conta da cegonha, tem gente que conta que a mãe nasceu com uma sementinha. E a gente esquece de, na verdade, de desenvolver com a criança e com o adolescente uma relação saudável de verdade. Essa verdade, ela não precisa ser completa. A gente vai falar aquilo dentro do que a outra pessoa vai entender. Isso também é importante, né? Mas, assim, muito dessa questão da sexualidade, lembrando para vocês e trazendo um conceito que sexualidade tem a ver com energia, tem a ver com quem eu sou, como eu me sinto, como eu me comunico com o mundo, com como eu me visto, com penas ou sem penas, qual é a cor do meu cabelo, se eu gosto de tatuagem, se eu não gosto, se eu me posiciono diante as pessoas ou perante as pessoas. Tudo isso tem a ver com como eu me sinto. E se na minha família, onde deveria ser um lugar que eu me sinto acolhida, que eu me sinto amada, que eu me sinto com espaço para ser eu mesma, se eu não tenho isso, como é que eu posso levar isso para o outro? Porque aí a base emocional, a base de exemplos, de modelos vão ficar em falta, né? Então isso vai trazer muitas dificuldades, vai trazer vergonha em relação ao próprio corpo, de uma forma geral, vai trazer dificuldades em relação a como colocar a camisinha, tá? E eu também atendo pacientes que têm mais de 20 anos, 25 se eu não me engano, que tem dificuldade na hora do sexo porque fica toda aquela coisa de constrangimento sobre como é colocar uma camisinha sem você necessariamente ter que ficar ali olhando pro cara, tirando o pacotinho. Tem gente que não sabe o que fazer. Por quê? Porque onde é que a gente vai aprender esse tipo de coisa se ninguém nos ensina, né? Super delicado. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Até, baby, hoje tem iPhone. Hã? Está em tudo, sim, sim. Pois é. Hoje não tem cegonha. Hoje sexo tá em todos os contextos, né? Se foi isso que eu entendi. Mas enfim, hoje a gente é isso. Hoje a gente tem muito sexo em todos os veículos de comunicação, assim.
Só que as pessoas têm feito pessoalmente de uma forma bem mais emburrecida. Porque a gente acha que porque a gente está ali na frente de um computador que a gente está absorvendo conhecimento. E na verdade existe uma diferença enorme entre o que é informação, conhecimento e sabedoria, né? Várias pessoas aí, e eu sei que sim, têm conhecimento sobre como pegar uma DST, como engravidar, como fazer sexo oral. A gente tem o básico. Mas por que às vezes isso não funciona? Já pararam para pensar nisso? De, poxa, eu sou uma pessoa muito. Eu tenho faculdade, eu tenho um doutorado, mestrado. E como é que eu fui dar uma mancada dessa em relação à pílula? Como é que eu fui engravidar tendo toda essa gama de conhecimentos, né? A gente precisa se colocar um pouco nesse nosso papel de aprender. A gente aprende a aprender todos os dias. Isso é muito delicado, né? Até porque a adolescência hoje não é a adolescência que eu vivi, não é a adolescência que as pessoas mais velhas viveram, não é a adolescência dos meus pais. E as coisas mudam. Então, não adianta a gente querer trazer aquele conhecimento lá dos meus pais e tentar usar hoje como se as coisas não tivessem mudado e como se as informações não tivessem sido atualizadas. Porque isso sim influencia em como nós vamos para a cama com alguém. O que eu quero dizer com isso? Vocês que estão aí, quando vocês vão transar com alguém, vocês vão com todo o peso, toda a bagagem, todas as experiências que aquela pessoa vivenciou na vida. De como chegar ao orgasmo e como ela faz para chegar ao orgasmo, né? Porque isso também é muito curioso. De, ai, Luísa, eu não gemo o suficiente e aí meu namorado não acha que eu estou aproveitando porque ele acha que eu tenho que gemer igual a atriz pornô. Já recebi demandas dessa forma, tá? Por quê? De novo, aprendizagem, né? Quando eu chego ao orgasmo, eu tenho que sentir o meu corpo saindo, sei lá, minha alma saindo do meu corpo e ver uma luz no fim do túnel e o coração, né? Enfim. E aí, quando eu não sinto isso, significa que eu não tive um orgasmo? Não, não significa, né? E eu acho que eu já comentei pra vocês, eu não tenho certeza, mas eu fui numa palestra uma vez, eu dei essa palestra, em que uma das meninas comentou que a primeira vez que ela teve um orgasmo, ela teve um orgasmo, ela viu unicórnios. Olha só que loucura! A primeira vez que ela teve um orgasmo, ela viu unicórnios. Pois é, que droga ela estava usando? Não sei. Mas se ela nunca mais ver orgasmo, se ela nunca mais ver unicórnios na hora do sexo ou na hora do orgasmo, significa que não seja bom? Não, significa que o orgasmo foi diferente. E por que é diferente? Porque nós, naquele momento, somos diferentes do que a última relação. E tá tudo bem, né? Então, lembrar e ensinar pro outro que o nosso sexo, que o nosso bem-estar, que o nosso autoconhecimento é um processo que tá fluindo ou deveria fluir naturalmente desde que a gente está lá na infância, né? E aí, como é que isso vai afetar a nossa vida adulta? Completamente, né? E aí, muito do processo que eu trabalho no consultório é a ressignificação. É entender que hoje nós não somos culpados por quem nós somos. Porque de alguma forma, e aí a gente precisa entrar um pouquinho e ter cuidado com responsabilidade e culpa. E aí a gente entra com mais aspectos sociais e culturais, de educação dos nossos pais, questões religiosas, mas eu não vou entrar a fundo nisso. Mas é para entendermos que eu, Luísa, apesar de ser sexóloga hoje, passei a minha vida inteira, praticamente, sendo insegura, questionando a minha autoestima, questionando os meus valores, né? Porque, de alguma forma, por mais que os meus pais tenham sido maravilhosos, eles também erraram, porque eles só me deram aquilo que eles aprenderam. E dentro do que a rotina permite dar também, né? Então, assim, eles fizeram todo o trabalho que eles podiam e hoje eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Então, eu posso escolher sim, se eu quero ter uma relação
com outras pessoas, ou quero, sei lá, quero fazer um homenagem pela primeira vez, ou quero começar a praticar BDSM, ou eu quero começar a praticar suruba, qualquer coisa, amarração, bondagem, enfim. Cada um com as suas loucuras. As pessoas, elas esquecem que elas podem pesquisar sobre isso antes de fazerem. Juro, eu super, 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 super insegura, tá? Super, super mesmo. E aí o que acontece? A gente esquece que a gente tem que parar para estudar e se dedicar a esse assunto também. Mas as pessoas, elas simplesmente acham que, eu quero fazer agora BDSM, eu quero que a minha mulher seja submissa. Eu vou pedir para ela lavar a louça e eu vou pedir para ela arrumar a casa enquanto eu vejo o jornal, e aí a gente está praticando o BDSM ou submissão e dominação. Não funciona assim, né? Ou seja, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de sexualidade, a gente também precisa de dedicação, a gente também precisa de acolhimento, a gente também precisa de tempo para processar as coisas. E mais importante que tudo isso, de entendermos que, de novo, não é porque seu marido tá excitado ou com ereção, na verdade, que ele quer transar necessariamente. Luísa, mas praticamente todo homem que tá assim quer. E esse é o problema, na verdade, nem sempre eles querem, eles acham que eles têm que querer. E aí a gente vai entrar num outro problema, né? Assim como, se eu estou com tesão, eu quero transar? Até quero, mas às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô querendo poupar aquela energia para outra coisa, enfim. Isso também tem a ver com o nosso autoconhecimento, né? Impor limites, distinguir prioridades na nossa vida e entender que a nossa energia sexual, ela não é para o sexo. A nossa energia sexual, ela é a nossa energia da nossa sexualidade, que tem a ver com tudo que eu faço, né? Se eu tô gastando energia com alguém que eu não gosto, isso tem a ver com a minha sexualidade. Se eu tô gastando energia falando mal de alguém, ou brigando comigo, ou brigando com outra pessoa, eu tô gastando energia e essa energia eu poderia estar usando para coisas boas, né? Só que ninguém nos ensina a fazer isso. Então, assim, hoje, essa questão de falar sobre o sexo para principiantes tem muito de uma questão da gente lembrar que a gente precisa sempre aprender a se relacionar com o sexo de uma forma melhor, mais leve, mais saudável, né? Sexo é secundário, às vezes levar os pratos e ter a casa organizada é um orgasmo. Sim, exatamente. Exatamente, é bem isso mesmo. Arrumar a casa é uma preliminar, né? Praticamente. Para algumas pessoas sim, para outras não. E é isso, alinhar os significados dessa comunicação também é muito importante para que o sexo e a relação com você e com o próximo seja saudável. Mas como é que a gente vai fazer isso se na infância a gente não teve comunicação em casa? Se os nossos pais eram mais frios, mais calados, não demonstraram muito, né? Tem muita gente que, e isso é muito comum, de Luísa, meus pais eram muito frios, eles não falavam que me amava, e aí hoje eu não falo pra minha mulher que eu amo ela. Mas e aí? Né? Então, assim, algumas coisas a gente precisa questionar e trazer, às vezes, lá do início da nossa vida, lá no inicinho do nosso processo de aprendizagem, e lembrar que durante muitos anos da nossa vida, nós fizemos aquilo que as pessoas acharam ou achavam que era o melhor para nós. Hoje, a maioria de vocês que estão me assistindo tem maturidade para questionar se vocês realmente gostam de quem vocês são, né? E eu acho que isso aconteceu muito comigo também. De a gente questionar do tipo, calma, o que é meu aqui, o que é da minha mãe, o que é do meu pai, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, por que eu transo do jeito que eu transo, por que eu coloco a camisinha desse jeito, será que não existe outra forma? E para sexo oral? E para carícias? Será que tem outra forma de eu chegar pro meu parceiro e falar que tô com tesão, sem estar excitada necessariamente do ponto fisiológico, né? Será que eu posso transar com o meu parceiro sem focar na penetração? Pode.
tá? Essa crença que o sexo ele tem que ter penetração é uma crença, tá? Assim como é uma crença que homens gays são gays porque gostam de sexo anal. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Então, assim, conhecimentos dessa forma e outras fazem com que a gente inicie a nossa vida sexual de uma forma mais leve, de uma forma mais segura, né? Porque se a gente tá seguro e a gente tem informação, a gente não vai esquecer da camisinha, a gente não vai esquecer de sentir, porque o fato de você se sentir confortável faz com que o seu corpo relaxe, faz com que você consiga sentir mais prazer, faz com que o seu parceiro ou parceira se sinta também seguro na sua presença. Então, assim, é muito importante que a gente se recorde de como foi o nosso processo de aprendizagem e a nossa educação sexual, né? Então, assim, eu quero hoje que todos vocês que estão me ouvindo perguntem pro parceiro de vocês ou pra pessoa que tá aí na casa de vocês como é que foi a educação sexual delas. Vocês vão perceber que elas quase todos foram, a maioria, na verdade, né, foram bem semelhantes. Normalmente não teve, ou teve, na verdade, né, porque sempre existe. A ineducação, praticamente, ela acontece com bastante frequência, né? E se não foi os pais, foi a pornografia, foi a televisão, foram os desenhos, foram as séries, foram os filmes, foram várias coisas, né? E quando a gente é criança, a gente replica, e isso também é muito delicado. Então, muito do que eu queria trazer pra vocês hoje, não sei nem que horas são, já deu meia hora, que beleza. Muito do que eu queria trazer pra vocês hoje é esse questionamento mesmo, de como é que é o afeto pra vocês na hora do sexo? Como é que foi esse aprendizado de vocês sobre como levar carinho, como levar afeto, como interpretar as coisas que nós temos a respeito do sexo? Eu só vou me tocar, por exemplo, Luiz, eu só vou me tocar se for pra chegar ao orgasmo. Poxa, que injusto. Meu corpo tá aqui, todo só pra mim, e eu só vou me tocar pra chegar ao orgasmo? Quanta autoexigência. Eu mal me faço carinho, mal me amo e ainda quero exigir que meu corpo relaxe o suficiente para que eu atinja um orgasmo, né? E para homens é assim numa maioria. Às vezes eu pergunto para meus pacientes: o que que te levou a se masturbar? Tipo, chegar ao orgasmo. Qual é o outro objetivo que não esse, né? E a gente associa muito a isso mesmo, se eu vou começar, tem que chegar ao orgasmo. E tem muita gente que brinca, né? Se não for pra terminar, nem começa. E olha que crençazinha mais limitante. Você vai perder ali uma conexão com seu parceiro, uma conexão com você, uma liberação de energia, de várias coisas gostosas, porque não vai terminar em penetração, ou não vai terminar em orgasmo, né? Então, assim, a gente precisa aprender a ressignificar essas coisas. E aí, de novo, para fechar essa live de hoje, lembrarmos que todos nós estamos aprendendo o tempo todo todas as outras coisas. A gente precisa ressignificar o trabalho, a gente precisa questionar o nosso papel na nossa sociedade, o nosso papel na família. Por que que a gente não faria isso com a nossa sexualidade? Você que tá aí me ouvindo, você tá feliz com quem você se tornou? Você tem orgulho da pessoa que você é hoje? Você gostaria de ser mais carinhoso? Por que que você não é mais carinhoso? Você gostaria de aceitar mais elogios com facilidade? O que que faz com que você não seja dessa forma, né? E aquilo, se faz bem pra nós, por que não? Eu acho que a gente precisa aprender a se questionar mais. E lembrar, se vocês que estão aí querem ser foda, querem ser maravilhosos, querem ser incríveis, vocês vão ter que se dedicar. E eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui hoje, tá bom? Super agradeço mais uma vez por essa live. Achei que eu ia ficar nervosa, mas foi ótimo. Agradeço todos vocês pela participação. Dúvidas, se quiserem, podem deixar em box. Vou subir esse videozinho pro YouTube, tá bom? Mas
tenham consciência, mais uma vez, que a nossa sexualidade ela já existe, mas o que a gente faz com ela é responsabilidade só nossa, tá bom? E é isso, super agradeço. Mua! Amei o conteúdo de hoje, você sempre arrasando nas palavras. Muito obrigada por sempre me ajudar a ser alguém melhor. Saudades, muita saudade, viu? Mua! E primo, sou abençoado por todas as mulheres que tiveram e estão na minha vida. Não poderei ser mais contente. Como um homem com sexo. Muito legal, é isso mesmo. A gente precisa. E outra, a gente tem que entender que a pessoa que tá vivendo com a gente hoje, ela tem uma vida antes da gente, né? E a gente precisa ter paciência e sabedoria para tolerar algumas coisas, porque às vezes a própria pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe o que na relação fez com que ela se sentisse daquela forma. E nem tudo tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a nossa jornada. E às vezes é difícil da gente entender, parar para refletir, porque dói. Mas se a gente quer evoluir, a gente precisa entender que o sofrimento ele é parte essencial do nosso processo de cura sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. Então, eu acho que é muito disso, tá? E aí, gente, ó, um beijo bem gostoso para vocês. Aproveitem esse restinho de noite. Conversem com as pessoas que estão aí perto de você sobre o tema. Quanto mais a gente fala, mais leve vai ficando. E quanto mais gente aí aproveitando o sexo, o orgasmo, o próprio corpo, com mais pessoas felizes, melhor a nossa sociedade fica, menos a gente sofre, ou melhor, a gente sofre, mas a gente vai sofrer tendo ferramentas e podendo contar com pessoas que sejam boas e melhores também. Tá bom? Beijos, vocês são maravilhosas. Primo, obrigado pela presença. Débora, sua linda. Todos vocês, gente. Até a próxima. Uma ótima noite para vocês. Até!